Para quem estava carente de modelos esportivos aqui no mercado brasileiro, a Fiat inovou e dessa vez trouxe um SUV esportivo. Primeiro SUV Abarth vendido no mundo, Pulse Abarth para vocês agora no canal. Roda a vinheta. Para você que chegou aqui agora no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações para os novos vídeos que a gente sobe no canal. Deixa seu like no vídeo também, caso você tenha alguma dúvida, caso queira comentar algo sobre o carro, deixa aí nos comentários, ou mesmo se você quiser que a gente faça avaliação de um carro novo, usado ou seminovo, também deixa nos comentários aí que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. Para quem não conhece um pouco da história da Abarth, dá para fazer um resumão aqui para vocês. O Carlo Abarth foi o fundador da Abarth em 1949 e ele foi conhecido por ser um grande piloto, tanto piloto de moto quanto piloto de carros, e um cara que ele pegava os carros assim mais improváveis o possível, carrinhos pequenos, e transformava a característica dele, transformando ele num esportivo e dava banho em muita gente. E quando o Carlo Abarth fundou a marca, o primeiro modelo dele que ele usou para utilizar para fazer um esportivo, o Abarth, foi um Fiat 1100. E desde então o Abarth ele continuou fazendo preparações em vários modelos, até que a marca da Abarth se integrou ao grupo FCA, a Fiat agora dentro da Stellantis. E dentro disso a gente tem alguns modelos, inclusive que já foram vendidos no Brasil sob a bandeira da Abarth. Como a gente teve o 500 e o próprio estilo Abarth, que são alguns esportivos clássicos que já foram vendidos aqui no nosso mercado. Só que esse carro aqui, o que é interessante dele é que ele é o primeiro SUV esportivo vendido ou montado pela Abarth para ser vendido no mundo. Aí você pode me dizer, pô, o Pulse não é um SUV, o Pulse, vamos fugir um pouco dessa polêmica, ele é vendido como um SUV, ele tem características de SUV, a gente vai interpretar ele como um SUV, embora ele tenha muitas qualidades de um hatch. Então, falando aqui principalmente do visual dele. Aqui na dianteira a gente pode ver que ele não tem nada de cromado, você pode ver que o visual dele é bem limpo, então a gente tem essa parte superior aqui de plástico com texturizado aqui como se fosse uma fibra de carbono que liga os dois faróis. A grade aqui com o logo Abarth é em preto brilhante e como você pode ver, esse para-choque aqui ele é um para-choque o mesmo utilizado no Fiat Fastback. Do Fiat Pulse ele tem um design diferente e essa área aqui é bem maior. E aqui ele usa o design do para-choque do Fastback, que ele é um design mais limpo. Tem essas aberturas para entrada de ar, para refrigeração de freios e tem esse bigodinho aqui para dar um estilo nele, que você pode ver também de outra característica, ele tem esse acabamento aqui em vermelho que fica no para-choque, nos retrovisores e na faixa lateral. Aqui de lado a gente tem esse acabamento aqui sobre os paralamas, esse acabamento plástico, que ele tem alguns efeitos mais aerodinâmicos aqui. Rodas de 17 polegadas, como você pode ver, o perfil dela lembra bastante aquelas rodas de cubo único, de caixa único, como são os carros de corrida mesmo. São rodas em preto brilhante e essas rodas elas são mais largas do que as rodas vendidas nos outros Pulse. Aqui a gente tem uma roda de perfil 50 e com largura 215. São pneus mais largos e também um pneu de característica mais esportiva, um pneu do Dunlop Sport. De lado a gente tem aqui também no paralama o logo Abarth com o símbolozinho da Itália, a bandeira da Itália aqui atrás, retrovisores vermelhos, tradicional faixa Abarth aqui da porta dianteira até a porta traseira. Esse carro aqui na cor branco banquisa, com o teto em preto brilhante, você pode ver que ele tem dois tons, e isso daqui não é adesivo, isso aqui é pintura mesmo. Então ele tem dois tons no teto, o mesmo tradicional aqui, spoiler traseiro, vindo aqui mais detalhes, mantém-se a mesma lanterna, só que como você pode ver, nada de símbolo da Fiat. Você não vai achar nada de símbolo da Fiat, nem do lado de fora, nem do lado de dentro desse carro. Aqui foge um pouquinho do padrão, que ele tem o Abarth aqui por extenso, e esse para-choque traseiro ele tem um visual mais esportivo, mais característico, como se fosse estatores, como utiliza um carro de corrida de verdade. Como você pode ver, ele usa ponteira dupla. O sistema de escape dele é um caso à parte, você vai perceber mais detalhes na hora que eu estiver dirigindo esse carro. Mas entre as mudanças do Pulse comum para esse carro está no sistema de escapamento, onde ele tem um novo rearranjo de abafadores que deixa ele com um ronquinho bem legal. Esse daqui sim tem ronquinho desportivo. Agora vamos lá para dentro. Falando aqui no interior, assim como do lado de fora, nada de logo da Fiat. Mas ele tem umas características de acabamento também que são bastante interessantes de mostrar e também de itens de série. Dá uma olhada aqui. Começando pela porta, o único detalhe que a gente tem aqui, que a gente está falando de um carro que é diferente do resto da linha, é esse acabamento aqui em couro no apoio de braço com a costura vermelha.
No mais, tudo a mesma coisa dos outros Fiat Pulse, como os vidros elétricos aqui nas 4 portas, automáticos, e a regulagem dos retrovisores elétrica. Aqui o volante, ele tem o mesmo formato dos outros volantes da linha. O que é diferente aqui é que a gente não tem logo da Fiat, tem o logo da Abarth, e aqui do lado direito o botão Poison, que é o botão que muda as características de funcionamento do acelerador, do próprio motor e do câmbio, para deixar ele com um desempenho ainda mais esportivo. E mantém-se aqui as aletas para troca de marchas manuais atrás do volante, e como você pode ver também, aqui ele tem toda a costura em vermelha também. Aqui no painel de instrumentos ele é digital, você pode ver, ele pode ser customizável, e nessa versão Abarth ele tem algumas características interessantes, que ele tem no gráfico ali do lado esquerdo, um gráfico de potência, que é o tanto de potência que você está utilizando naquele momento, essa barrinha ela sobe e desce. Do lado direito a gente tem um gráfico que mostra a pressão do turbo. Então, conforme sua aceleração, conforme você está dirigindo, esse ponteirinho sobe mostrando quanto da pressão de turbo você está utilizando. E um gráfico também de força G, que é bastante característico de carros esportivos. Então você tem ali mostrando como que está a força G no momento da direção. Só que ele pode também mudar o layout do painel. Eu posso vir aqui e sair desse gráfico e ir para um gráfico comum, como são dos outros Pulse. Esse gráfico aqui só com velocidade e RPM. E um outro que é um econômetro, que eu posso utilizar aqui conforme eu acelero ou tiro o freio, ele vai te mostrar se eu estou dirigindo de maneira econômica ou não. Mas como a gente está falando de um carro esportivo, o interessante é deixar aqui nesse gráfico mais completinho. E no mais, ele é um carro com computador de bordo completo, tem as informações aqui de consumo, eu posso programar até 4 medições de consumo diferentes, posso ver informações aqui de calibração de pneus, tenho tantas outras informações que eu posso tudo configurar aqui por esse painel de instrumentos. Inclusive o que eu posso mostrar aqui na tela, eu posso escolher as posições, como está aqui no momento consumo, odômetro e hora, eu posso mudar as informações e colocar aqui o que para mim é mais interessante de visualizar. Começando aqui pela central multimídia, nessa área central, ela tem conectividade com celulares Android e Apple sem fio, então eu posso utilizar ele aqui com a conexão espelhamento sem fio do celular, e ele tem carregamento por indução aqui no console central. E na central multimídia eu também posso ter o controle da questão de temperatura. Eu posso mudar aqui, ó, posso visualizar a velocidade do ar e posso modificar aqui a temperatura interna. Isso através de botão, ou eu posso ir direto aqui no menu e fazer as modificações pelo menu direto na central multimídia. Aqui nesse painel central é o mesmo já utilizado também no Pulse e no Fastback. Então a gente tem aqui os controles do controle de tração, para ligar e desligar o sensor de estacionamento, para ligar e desligar o assistente de permanência em faixa, o ar-condicionado automático, ligar o ar-condicionado ou desligar ele, a função de ar-condicionado, aqui de mutar o som, aqui desligar a tela da central multimídia, destravamento de portas, aqui recirculação de ar interna, desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. Mais para baixo aqui a gente tem a alavanca de câmbio, que é a mesma padrão dos outros modelos, mas aqui tem o escorpião da Abarth, então nada de Fiat aqui também. A gente tem o botão aqui do auto-hold dos freios e o freio de estacionamento eletrônico. E assim como nos outros modelos, como no Fastback, a gente tem esse compartimento aqui, onde a gente tem um espaço grande aqui na parte inferior para guardar objetos, ele fica escondidinho aqui. O apoio de braço também, ele tem um compartimento aqui, é um pouco até menor do que esse central, mas dá para guardar alguns objetos, mas o que é interessante é que eu consigo trazer ele um pouco para frente para melhorar aqui meu apoio de braço. E por falar em a gente não ter logos da Fiat, inclusive na chave aqui, inclusive a chave Abarth. Falando aqui nos bancos, a qualidade do couro aqui é muito boa. A gente tem aqui mais uma vez o escorpião da Abarth e a costura em vermelha. O que talvez para mim teria que ser um pouquinho melhor seria o apoio aqui lateral para apoiar bem aqui a região da coluna, principalmente para você fazer curvas de alta velocidade, que você precisa se manter mais fixo, mais preso ao banco. Aqui ela não apoia tão bem, ela é muito mais confortável do que é funcional nesse sentido, mas você vai gostar muito desse banco, principalmente no uso urbano, porque ele tem um bom comprimento para as pernas, ele consegue ser confortável e ter a dureza certa do que você precisa para utilizar no dia a dia. Aqui no interior o espaço é muito bom, seja aqui na altura para a cabeça, quanto no espaço para a perna, eu consigo movimentar aqui minha perna de uma maneira confortável. E a altura, a posição também era quase uma cadeira, então eu consigo ficar numa posição bem confortável
conseguiria fazer uma longa viagem aqui. O que é interessante de falar de benefício para quem vai aqui no banco de trás é que, apesar do Pulse ser um SUV compacto, ele tem uma característica que nem todo carro tem, que é a saída de ar-condicionado para os passageiros da traseira. Então, quem está aqui atrás consegue se manter bastante confortável com a temperatura e ficar confortável tendo uma posição de trajeto, seja numa viagem, seja na cidade. Então você consegue andar aqui tranquilamente, de maneira bem confortável, inclusive aqui na região do apoio de cabeças. Se eu deixar ele mais baixo, com certeza ele vai acabar incomodando aqui um pouco nessa região aqui das costas, mas da maneira como tá, para mim tá perfeito. Falando aqui em características de motor dele, ele tem o mesmo motor 1.3 de 4 cilindros, de 185 cavalos e 27,5 kg de torque, que equipa outros modelos da Fiat, como o próprio Fastback, como os modelos da Jeep, como o Renegade e o Compass. Então, o que faz dele assim ser um esportivo no Pulse e nos outros carros não? Primeiro que a gente não tem Pulse com motor 1.3 turbo, esse aqui é o único 1.3 turbo disponível para o Pulse. Segundo, que o que muda nele para os outros modelos é a calibração do conjunto. Então, apesar de ele oferecer a mesma potência e o mesmo torque, o comportamento do veículo ele é diferente dos outros. Então, ele tem um acelerador que ele é mais agressivo, ele responde mais rápido nas acelerações. A gente tem um câmbio que ele é programado para trocar de marchas com rotações um pouco mais altas e mais rápido, para deixar o carro com respostas mais agressivas em acelerações. E ele tem uma característica de uma recalibração aqui do sistema de escapamento que deixa ele com como você pode perceber, com um ronco mais esportivo. Isso também deixa ele com um comportamento mais áspero na utilização urbana. Então, assim, de comportamento de mudança de potência, a gente não tem nada, ele continua sendo o mesmo motor utilizado nas outras versões, só que ele tem um comportamento principalmente no uso geral dele, que muda bastante para os outros carros, e é o que você vai ver comigo agora no test drive, o que muda dele para o resto dos outros veículos. Então, na prática, aquela potência que eu comentei dos 185 cavalos com etanol, você não percebe tanto assim no uso urbano, sobre o trânsito, porque você não consegue acelerar o suficiente, mas você percebe principalmente nas calibrações de como o carro ele é diferente. Então você percebe aqui, por exemplo, no acelerador, que qualquer mínimo toque no acelerador ele vai te dar uma resposta mais rápida, bastante diferente do que tem o delay de aceleradores eletrônicos. Ele parece bastante um carro com acelerador a cabo, como era o modelo mais antigo, mais raiz mesmo. Quando você pisava, tudo que você pisa, ele vai. Esse delay de pedal acelerador eletrônico, esse carro aqui praticamente eliminou. Um outro detalhe legal também é o funcionamento do câmbio. Então aqui no modo, digamos, modo normal dele, o câmbio está em quarta marcha, ele está trabalhando próximo ali dos 2.000 RPM a 50 por hora. Se fosse um carro focado em economia de combustível, com certeza ele já estaria com marchas mais altas. Esse câmbio ele tem 6 marchas, ele estaria focando aqui em economizar. E o caso dele aqui não, o caso dele é para te oferecer mais desempenho, te oferecer mais força de aceleração. O que muda mesmo é quando você aperta o botão aqui, o Poison. Quando você aperta o Poison, a coisa muda de figura. Apertou o botão, ele já muda a característica da aceleração, reduz uma marcha, é só pisar. Ele vira um carro completamente diferente. Então, se ele já tem uma característica esportiva no uso normal dele, quando a gente aperta esse botão, a gente tem realmente um carro esportivo da forma como a gente mais gostaria de dirigir um carro esportivo mesmo, que é acelerando. E talvez esse comportamento dele áspero, esse comportamento dele brusco, torne ele um carro difícil de você manter a velocidade dele. Então aqui, ó, mantendo 50 km por hora, que é a velocidade da via, se eu acelerar um pouquinho mais, ele reduz uma marcha para poder oferecer um pouco mais de torque, e ele passa. Se eu piso um pouco menos, ele fica nesse ciclo assim de trocar aumenta uma marcha, reduz uma marcha, aumenta uma marcha, reduz uma marcha. Então você tem que tomar muito cuidado para que você não passe dos limites de velocidade. Isso não só aqui em velocidades baixas, acontece a mesma coisa quando você está numa rodovia a 120 por hora, por exemplo. Ele tem uma dificuldade de entender que você só quer andar de boa, você quer andar tranquilo, e ele quer que você acelere o tempo todo, ele fica te instigando para isso o tempo todo. Um outro detalhe que foi recalibrado aqui no Pulse Abarth em relação ao Pulse comum é a suspensão dele. Então ele é um carro que ele é um pouquinho mais baixo em altura do que o Pulse comum, é quase uns centímetros mais baixo, e ele também tem a suspensão mais firme.
Então os amortecedores dele foram recalibrados, eles são 13% mais firmes do que o do Pulse comum e o eixo traseiro dele é 15% mais rígido. Isso deixa um carro com uma suspensão mais firme e principalmente melhor de dirigir em rodovia. Você tem um carro que ele é mais fixo, ele é mais preso ao chão e ele é muito bom de curva. E mesmo ele tendo um controle de tração que ele te permite abusar um pouquinho mais, ele é um carro que, com essa calibração do conjunto de ter uma direção que traz mais respostas, ela é mais comunicativa com o asfalto, ela é mais firme, ela é mais rígida, ela é mais... ela foge do colo, ela é confortável, mas ela foge do excesso de conforto, ela te transmite exatamente o que a pista está te transmitindo. E ele mesmo sendo um pouco mais baixo do que é o Pulse comum, ele tem uma altura boa o suficiente para que você possa andar assim, passando em valeta, sem raspar para-choque, sem estragar o body kit do veículo. Então esse é um benefício de você ter um SUV esportivo em contrapartida de um hatch. Visualmente ele é um carro que ele é bonito, ele tem uma altura boa, ele não é alto demais para ser um SUV que seja desengonçado, não é baixo demais para ficar raspando. E por fim, assim, ele é um carro que dificilmente, quando você dirigir ele, você não vai gostar do carro. Ele é um carro muito bom de dirigir. Itens de série que mais se destaca nele aqui, por exemplo, a central multimídia, a direção elétrica, o ar-condicionado com saída para os bancos traseiros, aqui o banco de couro dele sintético, que tem uma ótima qualidade, e claro, a recalibração, os seus pneus voltados à esportividade. É um carro que você consegue utilizar ele no dia a dia, usar ele em estrada e, claro, se você tiver vontade, colocar ele na pista de vez em quando para poder curtir a vida. Por R$ 149.990, eu acredito que não tenha nada no mercado que ofereça uma característica de condução tão legal, tão prazerosa quanto tem esse Pulse Abarth. Ele é um carro completo, é um carro bonito, é um carro que oferece uma dinâmica de condução completamente diferente do que a gente está acostumado pelo mercado e talvez seja o melhor Fiat, ou no caso, o melhor Abarth para a gente dirigir aqui no mercado. Mas e você, por esse preço, levaria qual carro para casa? Pulse Abarth ou qual outro modelo? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber.